Então, queridos amigos, vamos aqui para a nossa última aula a respeito da legislação estatutária. Já falamos nas aulas anteriores do Estatuto Geral dos Servidores do Rio Grande do Sul, falamos da organização básica da Polícia Civil e agora, começamos no bloco anterior e terminamos nesse bloco a aula a respeito do Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que a gente aplica o Estatuto Geralzão, mas também o Estatuto Específico, ok? Espero que você já tenha feito a leitura toda e que essas aulas tenham sido, assim, bem esclarecedoras. Vamos lá, vamos continuar. Na aula, no bloco anterior, nós estávamos falando a respeito das indenizações. E agora, então, a gente fala de outras vantagens. Quais são as outras vantagens aí devidas aos policiais civis do estado do Rio Grande do Sul e a seus familiares, Abono familiar, que é o que a gente conhece também como salário família, Então, para os dependentes. Auxílio funerário, então, no caso da morte do servidor, a família recebe o auxílio funerário. E a pensão, No caso do falecimento do servidor, os seus dependentes, assim lá estabelecidos em seus assentos funcionais, recebem então uma pensão. Todos os detalhes a respeito disso você vê aí a partir do artigo 62. É bem importante aquela leitura bem cuidadosa de todos os artigos do Estatuto. Lembrando que esse Estatuto ele cai na sua integralidade, certo? Se o Estatuto Geralzão, lá dos servidores do Estado, de uma forma geral, só cai em algumas partes, o Estatuto da Polícia Civil não, ele cai completo. Então, leia com cuidado. Vamos lá. Hierarquia policial, Nós já vimos que toda a estrutura ela é pautada aí na hierarquia e na disciplina. A Polícia Civil é uma organização baseada na hierarquia e na disciplina. Ou seja, o poder hierárquico diz quem manda e quem obedece. E na disciplina vai então dizer que aqueles que, por acaso, cometam uma transgressão, cometam uma infração, serão então punidos por meio do poder disciplinar. A hierarquia dos funcionários policiais fica assim constituída. Então, vamos dar uma olhada como é que é essa hierarquia. Nós temos no primeiro plano as autoridades policiais, que são os delegados de polícia. Depois, os agentes de autoridade. Quem são os agentes de autoridade? Os comissários de polícia e comissários de diversões públicas, os inspetores e escrivão de polícia, inspetor de divisões públicas e radiotelegrafista policial, o investigador e mecânico de polícia. Fique ligado nessa estruturação, porque a estruturação pode sim aparecer na tua prova, hein? Agora, tem uma parte bem doída, Que são os deveres. E aqui, claro que a nossa aula ia ficar super, super desinteressante, a gente ficasse lendo, inciso por inciso. Então, fica a dica aí. Olha o que diz o artigo 80. Além dos deveres comuns aos servidores públicos em geral, correspondem aos servidores da Polícia Civil mais os seguintes. Então, o artigo 80 vai trazer uma lista bem extensa dos deveres dos policiais civis no Rio Grande do Sul. E você vai ter que ler essa lista com muito cuidado, porque pode aparecer. Eu trago um exemplo aqui para você, Ter conhecimento das atribuições funcionais e desempenhá-las com eficiência e dedicação. Então, eu já coloquei uma observação aqui no nosso slide, ler tudo. Você vai ler todos esses deveres, porque isso é importante, isso pode aparecer sim na tua prova. Por conseguinte, lá no artigo 81, nós vamos ter o que constitui transgressão disciplinar. É a tipificação. Ou seja, para o servidor, sofrer aí um processo administrativo, ser punido, ele tem que incorrer em uma dessas condutas tipificadas como transgressões disciplinares. E o rol do 81 também é bem extenso. Olha o que nós temos aqui como exemplo, Interpor ou traficar influências alheias à polícia para solicitar acessos, remoções, transferências ou comissionamentos. Então, aqui eu também coloquei essa observação, ler tudo, Fazer a leitura de todo esse rol extenso do 81, que apresenta aí as transgressões disciplinares. Combinado? Que isso é compromisso comigo, hein? Eu sou um instrumento na tua aprovação, então eu preciso desse comprometimento seu, essa leitura cuidadosa. Questões de legislação estatutária
cai letra seca da lei, né? Você que já me ouviu lá no direito administrativo, lá tem muita parte doutrinária, né? Que você, obviamente, né, precisa ter todo aquele esquema das aulas e tudo mais. Aqui, as aulas são importantes, mas mais importante é a leitura da legislação seca, porque as questões, elas são baseadas na letra fria, na letra seca da lei. Então, faça uma leitura cuidadosa para você gabaritar as questões também de legislação estatutária. Vamos lá. Agora é o seguinte, as transgressões, que vão estar lá no 81, elas levam, então, elas são classificadas em leves, médias e graves. E isso, obviamente, vai importar nas penalidades recebidas. Então, você também vai tomar cuidado aqui nessa classificação das penalidades, ou melhor, das transgressões, em leves, médias ou graves. E quais são as penas, então? Aquele que, por acaso, né, cometeu aí uma infração, uma transgressão. Quais são as penalidades possíveis, né, decorrentes aí do poder disciplinar? Ó, são penas disciplinares: a advertência, a repreensão, a remoção por conveniência da disciplina. Então, lembrados que lá na remoção existia, né? Aqui traz como uma penalidade, né? Então, cuidado a respeito disso, isso se discute muito. Hoje, os estatutos mais modernos não prevêem, remoção não é tipo de penalidade, aqui no estatuto ainda permanece. Suspensão, demissão, demissão a bem do serviço público, daí seria tipo uma demissão qualificada, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então, aqui nós temos quais as transgressões e quais as penalidades para as transgressões. E aí, aqui você vai ter que ter muito cuidado. Por quê? Porque você vai ter que também fazer uma leitura cuidadosa quais transgressões levam a quais penalidades. Isso está na lei e isso é memorização. Não adianta eu ficar aqui com você falando, você tem que ler e memorizar, porque isso pode cair. Então, qual penalidade é correspondente a qual transgressão? Na tipificação, qual é a penalidade correspondente? Né? Isso tem tudo para aparecer, isso você vai fazer uma leitura cuidadosa a respeito desse tema. Ó, bem importante, na aplicação das penas disciplinares serão considerados, né? O que vai se considerar na hora da aplicação? Então, a repercussão do fato, os danos aos serviços públicos decorrentes dessa transgressão, as causas de justificação, né? Então, as justificativas que levaram a isso, as circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes. Coloquei aqui também a observação de ler tudo, porque o estatuto vai trazer quais são essas circunstâncias que agravam, quais são as circunstâncias que atenuam, e tudo isso você vai ter que dar uma olhada nessa parte aí do estatuto que fala das transgressões e das correspondentes penalidades. Ó, bem importante. O ato de demissão mencionará sempre a causa da penalidade e seu enquadramento legal. O que é isso? Isso é fundamentação. Obrigatoriamente, para aplicar uma penalidade ao servidor, vai ter que existir um processo administrativo disciplinar, né? Isso por conta do princípio do contraditório e da ampla defesa. E a decisão, então, pela aplicação da penalidade, tem que ser uma decisão motivada, tem que ser uma decisão fundamentada. Vai apresentar, então, a causa dessa penalidade e o enquadramento legal. Isso é muito importante. Se não tiver isso, essa decisão ela é uma decisão nula. A aplicação das penas referidas no artigo 83 desse estatuto prescreve nos seguintes prazos. Então, olha só, qual é o prazo que a administração tem para aplicar as penalidades ao servidor? Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Qual o prazo para aplicação? Ó? De 12 meses as de advertência e repreensão, de 24 meses as de suspensão e de remoção por conveniência da disciplina, e em 5 anos as de demissão, demissão a bem de serviço público e cassação na aposentadoria. O concurso gosta muito de pedir esse tempo, lapso temporal, data, costuma pedir muito, então isso aqui é um detalhe bem importante. Aplica-se a pena de multa os mesmos prazos da pena comutada. A gente sabe que a pena é uma pena que ela vem junto com outra penalidade. Então, por exemplo, suspensão e multa. Então, é o prazo da suspensão. Quando as faltas constituírem também fato delituoso, o que é, né, lá do penal, a prescrição será regulada pela lei penal. Então, se aquele crime é também, ou melhor, se aquela transgressão, né, também é um fato
né, punido lá pelo direito penal, a gente vai aplicar o prazo prescricional lá do penal que você estuda com o professor Leonardo aqui na concurseria. Ó, agora a execução das penas, né? Lá é para aplicar a pena. Agora, para de fato essa pena ser executada, qual é o prazo prescricional aí previsto? Ó, em 1 ano, nos casos de advertência, repreensão, remoção por conveniência, disciplina e suspensão ou multa. Em 2 anos, no caso de demissão, demissão a bem de serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Aqui você tem que lembrar o seguinte, ó, uma coisa é o tempo que a administração tem para, de fato, decretar a penalidade, certo? Aí são os prazos anteriores. Depois, foi aplicada a penalidade, qual o prazo que ela tem para, de fato, efetivar, fazer com que o servidor cumpra essa penalidade? Aí são esses prazos estabelecidos aqui no artigo 96. Concurso adora isso, então fique bem atento nessas informações. Apuração das transgressões. Como é que a gente vai apurar? Acabei de dizer a vocês que nós temos todo um arcabouço constitucional que traz aí o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, que são corolários do princípio do devido processo legal. Obviamente, para que essas penalidades sejam aplicadas, nós vamos ter que ter um meio, um instrumento de apuração. Então, olha o que diz aqui o artigo 97. As transgressões disciplinares serão apuradas através de sindicância, inquérito policial ou processo administrativo disciplinar. Então, observe que nós temos 3 instrumentos aí. A sindicância, o inquérito policial e o PAD, né, o chamado processo administrativo disciplinar. Vamos falar um pouquinho de cada um desses instrumentos. Ó, a sindicância é um meio sumário, né? A sindicância é um instrumento de investigação. Então, a gente vai investigar, se for o caso, se for uma penalidade bem leve, já pode ser aplicada pela sindicância, se não, tem que ser por meio do PAD, aí abre-se o PAD. Então, a sindicância é um meio sumário, né? Nós vamos aí investigar se há ou não essa transgressão. Ó, tem que apurar, a autoridade ficou obrigada a apurar no máximo em 7 dias ou comunicar em 24 horas a fim de não se tornar conivente, ou seja, eu sou autoridade policial, fiquei sabendo então da transgressão, do suposto cometimento de uma transgressão por parte de um policial civil. Eu tenho então 7 dias para já apurar, dar ensejo à apuração, ou em 24 horas comunicar à autoridade competente para que eu não seja considerado conivente com esse servidor. Isso é bem importante. Além disso, o servidor envolvido numa transgressão que sofreu uma sindicância pode ser afastado preventivamente, fica recebendo, mas fica preventivamente afastado até para não atrapalhar as investigações. E tudo que se trata dessa sindicância vai ter que ser especificado em relatório, obviamente tudo aí fundamentado, tudo bem documentado, né? Ó, o julgamento da sindicância ou sua remessa à autoridade competente deverá ocorrer no prazo máximo de 5 dias. Então, não confunda. Eu tenho 7 dias para dar o start e depois tem que julgar aí em 5 dias ou encaminhar para a autoridade. E o inquérito policial? Hoje, o inquérito policial não é matéria do Davi, lá de processo penal? É sim. Olha o que diz o estatuto. Se a falta imputada ao servidor constituir também infração penal, será imediatamente comunicada à autoridade competente para essa ação de inquérito policial. Isso não quer dizer que nós não vamos ter o processo administrativo também. Mas o que o estatuto veio dizer é o seguinte, se também for crime, já comunica a autoridade policial para que também dê ensejo ao inquérito policial, para depois dar ensejo à ação penal, mas isso não quer dizer que vai afastar a esfera administrativa. Lembre-se que no Brasil nós temos uma tríplice responsabilização do servidor. Se o ato do servidor configurar um ilícito civil, um ilícito penal e um ilícito administrativo, ele responde nas 3 esferas de forma independente. As esferas são independentes, ok? Vamos para frente. Agora a gente fala um pouquinho do PAD. PAD é processo administrativo disciplinar. Eu espero do fundo do meu coração que você, futuro servidor aí do Rio Grande do Sul, não sofra um PAD, né? Um PAD é triste, né? É doído. Eu, enquanto advogada de servidores, já acompanhei alguns em processo administrativo disciplinar e é muito doído, né? Não queira, não faça nada para passar por essa circunstância, porque é de fato aí bastante penosa, bastante vexatória. Vamos lá.
Para as penalidades D, quando que eu sou obrigada a instaurar um PAD? Desde que as penalidades sejam de demissão, demissão a bem de serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Ou seja, as punições, né? As transgressões que levem à punição de advertência, repreensão, suspensão, podem ser punidas lá por meio da sindicância. Agora, se for uma dessas penalidades, obrigatoriamente vai ter que ter um PAD, um processo administrativo disciplinar, que daí não é mais aquele meio de investigação sumária. O PAD já tem uma investigação aí, já tem uma produção de provas que a gente chama de exauriente, né? Aí já é um processo um pouco mais complexo, um pouco mais extenso do que aquele previsto lá para a sindicância. Ambos são processos administrativos, mas a sindicância é mais curto, mais célere, né? Não tão solene, não tão aí elaborado quanto o PAD. É bem importante, a resolução que instaurar o processo administrativo disciplinar conterá a narração sucinta do fato, com todas as suas circunstâncias, o enquadramento estatutário da transgressão e será instruída pela sindicância ou inquérito que lhe der origem, certo? Então, o PAD vai ser instruído já com esses documentos e sempre com esse relatório minucioso, até para facilitar ou para dar direito à defesa do servidor. Quem é a autoridade processante no PAD? É o delegado de polícia. É possível a suspensão preventiva do servidor, então o servidor fica suspenso, sendo que o prazo é de até 60 dias, prorrogáveis por mais 30, isso aqui também pode aparecer na tua prova, 60 mais 30. O PAD deve ter início 10 dias após a portaria da sua instauração. Então, imaginem, instruiu o PAD, né? Instaurou o PAD através da portaria, tem que se dar início aí aos trabalhos 10 dias depois. E qual é o prazo para a conclusão do PAD? 60 dias com uma possibilidade de prorrogação por mais 60. Esse é o prazo máximo. A gente sabe que a administração acaba deixando passar, né? A gente sabe disso, mas esse é o prazo máximo estabelecido em lei. Disposições finais aí do nosso estatuto, né? O que nós temos? A função policial é considerada eminentemente técnica. Isso aí é importante, isso tem tudo para eles brincarem com isso na tua prova. Então, observe, a função policial é considerada uma função eminentemente técnica. O cargo de delegado de polícia é classificado em nível superior para todos os efeitos legais, né? Então, o cargo de delegado tem essa classificação aí em nível superior. E, por fim, o artigo 130, né? O dia 21 de abril será consagrado ao patrono da Polícia Civil, Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, devendo ser assinalado por solenidades próprias, né? Então, aí, o patrono da Polícia Civil, né? Lembrando que lá no Estatuto Geralzão a gente já falou de um patrono, e aqui especificadamente, então, da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Gente, olha só, isso é o que eu tinha para falar de mais importante aí a respeito da legislação estatutária. Sempre com aquele compromisso de que você vai fazer essa leitura bem cuidadosa de todas as 3 leis previstas aí no seu edital, certo? Concurso, agora em 2018, vamos com tudo, vamos detonar aí essa prova, certo? Vamos com o coração aberto. Agora, a gente faz algumas questões, são só 4 aqui, a respeito da legislação estatutária. Faremos algumas a respeito do Estatuto Geral dos Servidores e uma a respeito do Estatuto da Polícia Civil, certo? Só para dar uma fixada aí no nosso conteúdo. Vem comigo, então. De acordo com a Lei Complementar Estadual número 10.098 de 94, o servidor, em regra, não poderá permanecer em licença por prazo superior a 24 meses, salvo nos casos de licença para. Então, a gente sabe que a grande parte das licenças previstas lá no Estatuto Geral não pode ultrapassar o prazo de 24 meses, ok? Porém, tem algumas que podem. Então, ele quer saber quais podem passar de 24, certo? Leia com cuidado, não poderá permanecer em licença por prazo superior a 24, salvo nos casos de. Então, ele quer os casos de licença que podem passar de 24. O exercício de mandato eletivo, para concorrer a mandato eletivo, de tratar de interesses particulares, né? Cuidado aqui que para concorrer o exercício não, mas para concorrer tem.
Prestação de serviço militar para concorrer a mandato público eletivo e por motivo de doença em pessoa da família, não. Pessoa da família tem sim esse prazo de 24. Tratar de interesses particulares por motivo de doença em pessoa da família para prestação de serviço militar, também tem sim essa regra de 24. Acompanhar o cônjuge para o desempenho de mandato classista e por motivo de doença da pessoa da família, já sabe que também não pode. Acompanhar o cônjuge para o desempenho de mandato classista e para o exercício de mandato eletivo. Aqui não está sujeito, então, a esse prazo de 24. Por quê? Para acompanhar o cônjuge não tem prazo, para o desempenho de mandato classista é o tempo do mandato e para o exercício de mandato eletivo da mesma forma. Então, aqui a correta é a letra E de espumante, né? Espumante gelado que você vai abrir aí na sua posse, né? Que com certeza vai ser em breve. Vamos lá. De acordo com a Lei 10.098 de 94, que trata do Estatuto Geral dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul, aí vem aqui um tracinho e diz: é a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao padrão fixado em lei. Então, o que é aquilo que a gente recebe? Qual é a rubrica? Qual é a nomenclatura que a gente coloca para aquilo que a gente recebe, que é fixado em lei, que é o chamado de base? E aí? É o vencimento, é a remuneração, é o salário, é a vantagem ou o provento? É o vencimento. Letra A de absolute, de absinto, de amarula, várias aí, né? Vários alcoólicos para você escolher. É letra A de vencimento. Esse é o base fixado em lei. Segundo o Estatuto e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul, o servidor removido ou redistribuído ex officio que deva ter exercício em outra localidade para entrar em exercício, incluído o tempo necessário ao deslocamento para a nova sede, terá o prazo de... Então, vamos lá. O nosso servidor foi removido. Vai sair de Santa Maria para Porto Alegre. Vai entrar no tal do trânsito, né? Que a gente já falou. E aí, qual será o prazo que ele tem para entrar em exercício aí na nova sede? 5 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias ou 45 dias? Aqui nós teremos 15 dias. Isso é tanto no Estatuto Geralzão, como é também no Estatuto lá da Polícia Civil, certo? 15 dias, aqui letra C de champanhe ou de cachaça. Também o champanhe, se for, tem que ser gelado. Para a gente finalizar, uma questão, então, agora específica aí do Estatuto, né, dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, que é a Lei Estadual 7366 de 80, que a gente viu nessa aula. Não se considera transgressão disciplinar. Então, agora ele quer que você aponte qual não é considerada uma transgressão aí disciplinar. Letra A. Conceder entrevista com autorização da autoridade competente sobre serviços em desenvolvimento pela repartição. Será que é? Será que não é? Você acha que é uma transgressão? Vamos ver as outras. Coagir subordinados com objetivos políticos partidários. Isso é transgressão, né, povo? Imagina, você vai coagir alguém lá em razão de objetivos políticos partidários. Isso é. C. Ceder ou emprestar insígnia ou carteira de identidade nacional. Imagina, meu colega vai pra balada, quer dar uma de policial civil, eu vou emprestar minhas coisas lá pra ele. Tu acha que pode? Também não. Também é transgressão funcional aí, com certeza. Transgressão disciplinar, né? Falei transgressão militar? Não, né, Igor? Não, né? Deu um tilt, será que eu falei? Não falei. Transgressão disciplinar. Letra D. Usar indevidamente os bens da repartição sob sua guarda ou não. Se você usou indevidamente, você também cometeu aí uma transgressão disciplinar. E. Agir no exercício da função com displicência ou negligência. Também é transgressão, sim. Então, é a letra A, também letra A aí de amor, se você prefere, conceder entrevista com autorização da autoridade competente sobre serviços em desenvolvimento pela repartição. Isso não é transgressão. Agora, cuidado. Se tivesse sem autorização, aí sim seria transgressão. Então, cuidado. Se tiver autorização, não é transgressão. Agora, se for conceder entrevista sem autorização, aí sim é uma transgressão disciplinar e você, servidor público,
policial civil vai estar sujeito aí a uma penalidade disciplinar. Combinado? Com isso, então, a gente fecha as nossas aulas de legislação estatutária, né? Legislação institucional para o seu concurso da Polícia Civil aí do Rio Grande do Sul. Eu te deixo um beijo bem grande no coração e a gente se encontra pelas redes sociais, né? Me procure aí pelas redes sociais, né? Pelo Instagram, pelo Facebook, né? Estou aí, se quiseres, o meu e-mail também, zanella.adv@gmail.com. Estamos sempre conectados. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau!